Ela foi encontrada amarrada, descalça e tremendo no deserto, uma mulher Apache que todos haviam abandonado. Quando o fazendeiro cortou as cordas, ela se aproximou e sussurrou apenas 2 palavras: amarre-me. As mãos dele congelaram no ar. Os homens ao redor prenderam a respiração porque naquele instante ele entendeu quem ela realmente era. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. A poeira subia em pequenas nuvens com cada passo. O calor era um peso nos ombros. Mais 1 hora desse sol, patrão, e a gente vira torresmo, disse Rafael, passando o lenço na testa. João Silveira olhou para o horizonte ondulado da Caatinga. A fazenda Sol Nascente era sua vida inteira. Cada cacto, cada pedra, ele conhecia. Mas naquele dia, uma coisa estava fora do lugar. Ela não pode ter sumido assim não, João falou, mais para si mesmo. A res estava no pasto baixo ontem. Caio, o mais novo, apontou para uma mancha verde mais à frente. Olha ali, perto daquele mandacaru grande. Tem alguma coisa? Um vulto? Os 3 se aproximaram com cuidado. O mandacaru era antigo, bravo, seus espinhos pareciam lanças. E então, João parou. O sangue esfriou em suas veias, mesmo sob o sol de 40 graus. Amarrado ao tronco espinhento do cacto, estava uma pessoa, uma mulher. Seus braços estendidos para trás, presos por cordas grossas e escuras. A cabeça pendia para o lado, os cabelos negros e longos cobrindo parte do rosto. A roupa estava rasgada e suja de terra e algo mais escuro. Meu Deus do céu, sussurrou Caio, os olhos arregalados. Rafael deu um passo atrás, instintivo. Cuidado, patrão. Pode ser armação, coisa de gente ruim. Mas João já estava se movendo. O coração batia forte contra o peito, um tambor de alarme. Ele não via uma armadilha, via uma pessoa, alguém sofrendo. Chegou perto, evitando os espinhos, e ajoelhou-se. A mulher estava consciente. Seus olhos entreabertos eram escuros e profundos. Olharam direto para os olhos de João. Neles ele não viu medo, viu uma exaustão imensa, uma dor silenciosa e um último fio de alerta. Sua pele morena tinha arranhões e as marcas das cordas nos pulsos eram vermelhas e inchadas. Sem dizer uma palavra, João puxou o canivete velho que sempre carregava no bolso. A lâmina ficou cega de tanto afiar pedra. Ele começou a cortar as cordas com cuidado para não feri-la mais. A fibra resistia, mas logo se partiu. O braço direito da mulher caiu, pesado. Ela gemeu baixo, uma mistura de alívio e dor aguda. João segurou seu ombro com gentileza, ajudando-a a se soltar completamente do cacto. Ela estava tão fraca que mal conseguia ficar de joelhos. Tá tudo bem, disse João, a voz mais grossa do que o normal. Você está salva, como se chama? Ela abriu a boca, mas só saiu um som rouco. Ela tentou engolir. Então, com um esforço que parecia consumir suas últimas forças, ela esticou a mão e agarrou o braço de João. A pressão era surpreendentemente forte. Os olhos dela se fixaram nos dele com uma intensidade que fez o mundo ao redor sumir. O som que saiu de seus lábios rachados foi um sussurro áspero, mas claro como água no silêncio da Caatinga. Amarre-me. João ficou parado, sem entender. O quê? Ela puxou seu braço para perto, e sua próxima frase veio carregada de um terror tão visceral que fez os pelos do braço de João se arrepiarem. Por favor, amarre-me de novo. O silêncio que caiu sobre os 3 homens foi absoluto. O canto dos pássaros pareceu parar. O único som era a respiração ofegante da mulher. Rafael foi o primeiro a reagir. Patrão, ela não tá bem da cabeça. O sol bateu forte. Delírio. Caio balançava a cabeça confuso. Mas por que, moça? A gente acabou de te livrar. João não tirou os olhos dela. Não era delírio. Havia uma lucidez aterrorizada naquele olhar. Era um pedido, um plano, uma coisa desesperada. Por quê? Ele perguntou diretamente para ela. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Seus olhos se encheram de lágrimas de frustração e medo. Ela olhou para os lados, para a Caatinga vazia, como se esperasse ver algo surgindo da poeira a qualquer momento. Então, ela apertou mais o braço de João e sussurrou apenas uma palavra que não significava nada para ele, mas que soava como uma maldição. Carcará. Ela desmaiou, o corpo indo totalmente mole contra o braço de João. Ele a segurou, a leveza dela um contraste com o peso daquela palavra estranha. Olhou para Rafael, depois para Caio. Os 3 estavam parados, a confusão estampada no rosto. O que a gente faz, patrão? Perguntou Caio, a voz um pouco trêmula.
Rafael suspirou. Leva para casa, dá água, comida. Depois a gente descobre o que é essa história de se amarrar de novo e quem é esse tal de Carcará. João olhou para a mulher em seus braços. Seu nome era Talíria. Ele lembrava agora que ela tentara dizer. Ele olhou para as cordas cortadas no chão, ao pé do mandacaru. E olhou para o horizonte vasto e quieto. Alguém tinha amarrado uma pessoa a um cacto, alguém chamado Carcará. E essa pessoa, Talíria, tinha tanto medo dele que preferia voltar a estar amarrada. João Silveira, um homem que acreditava em ações, não em mistérios, sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele não estava apenas salvando uma mulher. Ele estava puxando um fio, e não fazia ideia do que vinha amarrado na outra ponta. Vamos para casa, ele disse firmemente, erguendo Talíria nos braços. Mas guarda essas cordas, Rafael. Todas. Rafael e Caio trocaram um olhar. Nenhum dos dois perguntou por quê. O tom da voz do patrão não deixava espaço para perguntas. A luz dentro da casa era fraca, vinda de uma pequena janela. Talíria estava deitada num catre, coberta por um cobertor áspero. Caio ficara sentado num banco ao lado, com uma cuia de água na mão. Ela mexeu os olhos, ele disse, virando-se para João e Rafael, que estavam parados perto da porta. João se aproximou. A mulher abriu os olhos completamente. Dessa vez, não havia só exaustão. Havia um alerta rápido, um reconhecimento do lugar. Ela tentou se sentar, mas gemeu de dor. Calma, disse João, firmando o ombro dela com cuidado. Você está na fazenda Sol Nascente. Está segura. Ela olhou para ele e depois para os outros dois homens. Sua respiração era curta. Ele vai vir, ela falou, a voz ainda um arranhado. Quem vai vir? Perguntou João, mantendo a voz baixa. Carcará. O nome saiu como um sopro de medo. Ela engoliu seco. A água. Caio entregou a cuia. Ela bebeu com avidez, derramando um pouco no queixo. Depois de alguns goles, pareceu recuperar um pouco da força. Quem é esse homem? Por que ele te amarrou? Perguntou Rafael, cruzando os braços. Sua voz não era hostil, mas cheia de desconfiança. Talíria fechou os olhos por um instante, como se juntando as ideias. Eu sou Talíria, do povo Pancararu. Carcará. Ele não é só um homem, ele é uma caçador. Ele procura uma coisa da minha tribo. Que coisa? Insistiu João. Ela tocou seu próprio estômago, com um gesto protetor. Um amuleto, pedra sagrada. Ele acha que está comigo. E está? A pergunta de Rafael foi direta. Talíria hesitou. Olhou para João. Havia uma luta em seus olhos, entre o segredo e a necessidade de confiar. Ela acenou com a cabeça, uma vez quase imperceptível. E por que ele te prendeu no mandacaru então? Por que não te levou? Perguntou Caio. Porque eu não disse onde estava, e ele gosta de fazer a caça sofrer, para falar. Ela encolheu os ombros, um calafório percorrendo seu corpo. Eu escapei. Roubei uma faca dele, cortei as cordas parcialmente e fugi à noite. Andei o dia todo, até não aguentar mais, até vocês me acharem. João observava seu rosto. Ela não mentia, o terror era verdadeiro. E por que você pediu para a gente te amarrar de novo? A voz de João era calma, mas firme. Talíria sentou-se no catre com mais esforço. Seus olhos negros brilharam na penumbra. Porque ele vai me rastrear. Ele é bom em seguir rastros. Ele vai chegar até aqui, até esta casa. Ela olhou para cada um deles. Se ele me achar livre, ele mata vocês sem pensar. Só para me pegar. A única chance é ele me achar como ele me deixou. Amarrada, indefesa. Rafael deu uma risada curta, sem humor. Desculpa, moça, mas isso é loucura. A gente se esconde, a gente chama a polícia de cabrobó. A polícia não vai chegar a tempo e ele vai sentir a armadilha de longe. Talíria falou com uma certeza que silenciou Rafael. Ele não é um bandido qualquer, ele sente as coisas. A única maneira de ele baixar a guarda é ver o que ele espera ver. Eu, presa. E quando ele chegar perto, ela fechou a mão em um punho. Nós pulamos, completou João em voz baixa. Talíria acenou sim. E esse amuleto, o que ele faz? Perguntou Caio, fascinado e assustado. É sagrado, só isso importa. Não pode cair na mão dele. A resposta foi evasiva, rápida. Um muro havia subido em seu olhar. João se levantou e foi até a porta. Olhou para o terreiro vazio, iluminado pelo sol forte da tarde. Sua fazenda, seu lugar seguro. Agora, o refúgio de uma perseguida e a possível armadilha para um homem perigoso. Ele pensou na palavra Carcará, um nome de ave de rapina, come restos, um mau presságio.
Patrão, Rafael chegou perto falando baixo. Isso é problema dos outros. A gente pode levá-la para longe daqui e deixar num lugar seguro. E se ele rastrear até aqui mesmo assim? João virou-se olhando para o vaqueiro. E se ele achar que nós a escondemos? Que sabemos do tal amuleto? Você acha que um homem que amarra uma mulher num cacto vai sentar e conversar? Rafael não respondeu, mas seu rosto mostrou que ele entendeu o risco. João voltou a olhar para Talíria. Ela o encarava sem pedir, sem suplicar, apenas esperando. Havia uma dignidade feroz naquela fraqueza. Como a gente faz? João perguntou, a decisão tomada. Um alívio rápido passou pelo rosto dela. Preciso parecer amarrada de verdade, no alpendre, onde ele possa me ver. Mas os nós precisam ser falsos, que eu possa soltar em um segundo. Seus homens precisam se esconder, muito bem escondidos. Ele vai olhar, ele vai sentir o ar. E as armas? Perguntou Caio. Facas, bordunas, nada de tiros. O barulho atrai atenção indesejada. Ela olhou para João. Você tem coragem de me amarrar? João sentiu um nó no estômago. Suas mãos, que sabiam amarrar bezerro, consertar cerca, tremeram levemente. Foi até o canto onde havia jogado as cordas do mandacaru. Elas eram ásperas e pesadas. Vai doer em você, ele disse baixinho. Já está doendo, ela respondeu. A tarde começava a se alongar quando João Silveira, com movimentos precisos, mas com o coração apertado, passou as cordas ao redor do corpo de Talíria, prendendo-a ao poste sólido do alpendre. Ele fez os nós grandes, complicados de se ver, mas com uma ponta solta bem ao alcance da mão dela. Consegue? Ele sussurrou, fingindo ajustar uma volta. Ela testou o movimento, quase imperceptível. A corda afrouxou um pouco. Ela acenou sim com a cabeça. Rafael, de mau humor mas eficiente, escondeu facas de ponta atrás de um pilão e no vão de uma telha. Caio, ágil como um cabrito, subiu no telhado baixo da casa de farinha, de onde tinha vista de todo o terreiro. Ele levou um pedaço de pau grosso. Você vê algo, você assobia abaixo, João instruiu. O sol se foi. A escuridão da caatinga chegou, trazendo um silêncio profundo e um frio súbito. João se escondeu atrás da porta semiaberta da casa, uma enxada velha na mão. Seus olhos não saíam da silhueta escura de Talíria, amarrada ao poste. Ninguém falava. O tempo passava, medido apenas pelas batidas ansiosas do coração. A única coisa que se ouvia era o vento ocasional, que parecia sussurrar o mesmo nome, uma e outra vez, na escuridão. Carcará. O vento parou. O silêncio que veio depois era mais pesado que qualquer barulho. Lá do telhado da casa de farinha, Caio segurou a respiração. Seus dedos doíam de tanto apertar o pedaço de pau. João, atrás da porta, tinha os olhos fixos em Talíria. Ela estava imóvel, a cabeça baixa, fingindo estar inconsciente ou dormindo. Os minutos se arrastavam. Foi um cheiro que chegou primeiro. Um cheiro fraco de terra seca, de couro velho, de raiz mastigada. Algo que não era da fazenda. E então, ele simplesmente estava lá. Não houve passo, não houve rangido. Um vulto escuro se separou da sombra de um pé de juazeiro no meio do terreiro. Parecia ter surgido do chão. Carcará. Ele era mais magro do que João imaginara. Vestia roupas escuras que se misturavam à noite. Seu rosto era angular, marcado por cicatrizes claras na pele morena. Mas eram os olhos que prendiam a atenção, claros, de um cinza pálido, refletindo a fraca luz das estrelas. Eles passaram por todo o terreiro, lento, analisando a casa, o alpendre, as sombras. João forçou cada músculo do corpo a ficar parado. Ele viu o olhar de Carcará passar por cima do seu esconderijo, sem parar. O homem respirou fundo, como se cheirasse o ar. Então ele começou a andar em direção ao alpendre. Seus pés não faziam som. Parou a 2 passos de Talíria. Ele a observou por um longo tempo. Depois, inclinou-se para perto do rosto dela. Sua voz saiu baixa, rouca e tão fria que João sentiu um arrepio. Acorde, guardiã, sei que está ouvindo. Talíria não se moveu. Carcará deu um sorriso sem nenhuma alegria. Você andou muito para morrer dormindo. Onde está? Ela levantou a cabeça devagar. Seus olhos se abriram. No escuro pareciam 2 caroços de abacate, negros e duros. Longe, ela sussurrou. Não. A resposta foi seca. Não está. Você é esperta, mas não é tola. Fugiria com ela no corpo? Não. Ele se aproximou mais um pouco. Você engoliu. Para esconder. Para proteger. É dentro de você. João viu o corpo de Talíria ficar rígido.
O plano dela era aquele: deixá-lo chegar perto o suficiente. Então tire, ela provocou, a voz fraca mas firme. Carcará estendeu a mão, não para o estômago dela, mas para o rosto. Ele pegou seu queixo com força, com prazer. Foi o sinal. João saltou de trás da porta, a enxada erguida. Ao mesmo tempo, um assobio agudo veio do telhado. Caio pulou, seu pedaço de pau voando em direção às costas de Carcará. Mas o homem parecia ter ouvido o pensamento deles. Ele se virou num movimento rápido, soltando Talíria. A enxada de João cortou o ar onde sua cabeça estivera um instante antes. O pau de Caio atingiu o chão com um baque. Carcará não tentou fugir. Seus olhos claros brilharam com algo perigoso. Ele pegou um pedaço de madeira que estava no chão, uma haste de carro de boi velho. Rafael correu da lateral da casa, uma faca de ponta em cada mão. Agora você se ferrou. A briga explodiu em silêncio. Não eram gritos, eram grunhidos, baques abafados, o som de corpos se chocando. Carcará se movia como um bicho do mato. A haste de madeira girava, bloqueando a faca de Rafael, desviando de um golpe de João. Ele era rápido, muito mais forte do que seu corpo magro sugeria. João tentou se aproximar, mas uma pancada na lateral da enxada fez suas mãos formigarem. Caio tentou agarrá-lo por trás, mas Carcará jogou o cotovelo para trás, acertando o rapaz no peito. Caio caiu para trás, sem ar. Talíria, solta! Gritou João, lutando para segurar a atenção do homem. Ele viu pelo canto do olho Talíria se contorcendo. Suas mãos trabalhavam rápido no nó falso. A corda começou a se soltar. Carcará viu também. Seu rosto, até então uma máscara fria, se contorceu de raiva. Ele deu uma investida contra Rafael, que bloqueou com uma faca, mas a força o jogou contra a parede. Em 2 passos, Carcará estava de volta ao alpendre, a mão estendida para agarrar Talíria antes que ela se soltasse completamente. João agiu sem pensar. Atirou-se sobre o homem, agarrando-o pela cintura. Os dois caíram no chão de terra, rolando. João sentiu o cheiro forte de couro e suor. Sentiu os músculos duros e tensos debaixo dele. Carcará se virou por cima, seus dedos fortes encontrando o pescoço de João. A pressão começou cortando o ar. Velho tolo, Carcará cuspiu, seu rosto a centímetros do de João. Os olhos cinza pareciam iluminados por dentro. Ela não te contou? Ela não disse o que acontece? João lutava, tentando soltar os dedos. O mundo começava a ficar manchado. De pé, agora livre das cordas, Talíria gritou: solte ele! Carcará nem olhou para ela. Ele apertou mais forte o pescoço de João e sussurrou, com uma voz cheia de um ódio amargo: ela vai morrer. Se a pedra sair, ela morre. O amuleto é o que segura a maldição dentro dela. Você está ajudando a matar a mulher que quer salvar. Os dedos de João pararam de lutar. Os olhos dele, cheios de sangue, se encontraram com os de Talíria. Ela estava parada, ofegante, uma mão no estômago. A dor e a verdade estavam estampadas em seu rosto. Ela não negou, apenas fechou os olhos numa expressão de profunda dor. A força de João se foi. A revelação foi como um golpe no estômago, mais forte que qualquer pancada. Carcará sentiu a rendição. Ele soltou o pescoço de João, empurrando-o para o lado. João rolou no chão, engasgando, puxando ar para os pulmões. O homem se levantou, olhando para Talíria, depois para João, caído. A luta tinha acabado, mas uma escolha muito pior tinha começado. João ficou deitado na terra, ofegante. A dor no pescoço era nada perto do frio que tomou seu peito. Ele olhou para Talíria. É verdade? Sua voz saiu raspada. Ela não conseguiu segurar seu olhar. Baixou a cabeça e acenou sim. Devagar. Rafael, segurando o lado dolorido do corpo, cuspiu no chão. Que história é essa agora? Maldição? Caio se levantou, ainda tonto. Moça, você vai morrer? Carcará não atacou de novo. Ele ficou parado no meio do terreiro como um poste de pedra. Seus olhos claros não saíam de Talíria. Ela carrega o murchidão dentro dela, a doença que seca tudo. O amuleto prende a maldição. Se ele sair, a maldição consome ela em horas. Talíria finalmente falou, a voz carregada de um cansaço infinito. Não é uma doença comum, é um espírito, da terra zangada. Meu povo tentou acalmar há muito tempo. Algo deu errado, a maldição ficou. Eu fui escolhida para contê-la. O amuleto é a tampa. João se pôs de joelhos. A escolha era clara e terrível. Ele podia deixar Carcará levar Talíria e o amuleto. O homem provavelmente mataria ela para pegar a pedra. Ou ele podia lutar para mantê-la ali, mas então o amuleto sagrado nunca voltaria para o povo dela, e ela viveria como uma prisioneira da própria pele.
Por que você quer essa maldição? João perguntou a Carcará, levantando-se com esforço. Se ela é tão perigosa, pela primeira vez, algo diferente de raiva ou frieza passou pelo rosto daquele homem. Era uma dor antiga, profunda. Porque ela já está com o meu povo, num povoado escondido lá em Pernambuco. Primeiro as plantações secaram, depois os animais, depois as pessoas. Minha irmã, ela tinha 7 anos. Ela virou pó e osso na minha frente. Sua voz quase quebrou, mas ele a endureceu de novo. Um velho da região falou de uma pedra negra dos Pancararu, roubada há gerações. Disse que o roubo acordou a fúria da terra, que a maldição só vai embora quando a pedra voltar para o seu lugar, ou quando alguém que a carrega morrer e a maldição se dissipar. O silêncio que se seguiu foi pesado. A história de Talíria e a de Carcará eram duas partes da mesma coisa quebrada. Então você não quer poder, disse Talíria, olhando para ele com um entendimento novo e amargo. Você quer consertar. Quero acabar com isso, ele corrigiu, seco. João olhou de um para o outro. 2 inimigos presos no mesmo sofrimento. E ele, no meio, com seu coração apertado, querendo proteger uma mulher que não podia ser salva da maneira simples que ele desejava. Não tem outro jeito? Perguntou Caio desesperado. Nenhum? Talíria respirou fundo. Ela parecia estar tomando uma decisão muito grande. Olhou para o céu escuro como se procurando uma resposta nas estrelas. Há um jeito, ela falou baixinho. Todos a olharam. O amuleto não é só uma prisão para a maldição. Ele é uma chave para um lugar. Carcará ficou muito atento. Que lugar? Um cânion sagrado, nas serras do Arapuá. Um lugar onde a voz da terra é pura. Lá existe a possibilidade de cura, de devolver a maldição para a terra, da forma certa, e acalmá-la. O amuleto é o que abre o caminho e permite o ritual. Por que você não foi lá antes? A pergunta de Rafael foi prática, desconfiada. Por que não se vai sozinha? E por quê? Porque o ritual precisa de mais do que uma pessoa. Precisa de um acordo, de um sacrifício. Ela evitou explicar o que isso significava. Em vez disso, olhou para João e depois para Carcará. Vocês dois, vocês me caçaram. Vocês têm direito de ver isso até o fim. Eu proponho uma trégua. Uma trégua? Carcará deu uma risada curta e feia. Sim, você não me mata para pegar a pedra. Eu não fujo. Nós 3 vamos juntos até o cânion sagrado. João como testemunha e guardião. Você como parte interessada. Eu levo vocês até lá. Fazemos o ritual. Se der certo, a maldição some de mim e do seu povo. O amuleto volta para onde deve ficar. E se der errado? Perguntou João. Talíria ficou quieta por um momento. Se der errado, a maldição pode se libertar de vez. Ou pode me matar na hora. E aí, Carcará, você pode pegar a pedra de um corpo morto e tentar a sua sorte. Carcará não disse nada. Ele parecia estar medindo cada palavra dela, procurando por mentiras. Depois de um longo tempo, ele falou. E por que eu não te mato agora e tento achar esse lugar sozinho? Porque você nunca vai achar, ela respondeu com uma certeza absoluta. O caminho não está em mapa, está na memória do meu povo. E eu sou a última guardiã que sabe. A noite parecia segurar a respiração. João via a lógica desesperada do plano. Era arriscado, era quase loucura, mas era a única coisa que não terminava com Talíria morta naquela mesma hora. Carcará olhou para suas mãos, depois para o horizonte escuro, na direção de seu povo morrendo. Ele deu um único aceno com a cabeça, relutante. Aceito. Todos olharam para João. Ele era o dono da terra. O homem que começou tudo ao cortar aquelas cordas. Ele esfregou o rosto, cansado. Viu a esperança frágil nos olhos de Talíria. Viu a determinação feroz nos olhos de Carcará. Rafael, Caio, vocês cuidam da fazenda. Patrão, você não vai ir com esses 2. Rafael começou a protestar. Vou, cortou João, porque eu atirei do Mandacaru. E porque agora eu entendo. Às vezes, salvar alguém não é deixar ela livre. É seguir junto no caminho difícil. Ele olhou para os 2 inimigos. Amanhece em algumas horas. A gente parte ao primeiro claro. A trégua estava feita. Frágil como vidro, pesada como pedra. O céu ainda estava cinza quando eles saíram. Rafael e Caio ficaram parados no alpendre, os rostos sérios. Volte logo, patrão, disse Rafael, apertando a mão de João com força. Caio apenas acenou sem conseguir falar. Ele entregou a João um saco de lona com mais comida e um cantil extra de água. Talíria já estava de pé, olhando para o leste, onde as primeiras listras de luz começavam a aparecer.
Ela parecia um pouco mais forte depois de descansar e comer. Carcará esperava alguns passos à frente, de costas, como se já estivesse na jornada há horas. João ajustou o saco nas costas e olhou uma última vez para sua casa. Depois, virou-se e começou a andar. Os outros dois se moveram ao mesmo tempo, formando um estranho grupo. Talíria na frente, indicando o caminho com pequenos gestos. Carcará ao lado dela, mas mantendo uma distância. E João atrás, observando os dois. Nos primeiros minutos, ninguém falou. O único som era o esmagar de gravetos secos sob seus pés. O ar da manhã era fresco, mas já prometia o calor pesado do dia. A água é pouca, disse Carcará, de repente, sem olhar para trás. Você calculou o quanto a gente precisa? Talíria não parou de andar. Calculei. Tem poços no caminho, lugares que só eu sei. E se estiverem secos? A voz dele era desafiadora. Então a gente morre de sede, ela respondeu simples. Mas não estarão. João sentiu a necessidade de quebrar a tensão. Quantos dias de caminhada? 3, 4 se o calor for muito forte ou se houver obstáculos. Caminharam por mais de 1 hora. O sol nasceu, transformando a caatinga em um forno. Os espinhos das plantas pareciam querer segurar suas roupas. João sentiu o suor escorrer pelas costas. Pararam para beber água, cada um usando seu próprio cantil. Eles se sentaram em pedras separadas, formando um triângulo distante. Para onde estamos indo exatamente? Perguntou João. Para as serras do Arapuá, disse Talíria. É terra do meu povo, ou era. Fica além do rio, que deve estar com pouca água agora. E o cânion é escondido? Muito. A entrada parece uma falha qualquer na pedra. Só quem sabe vê. Carcará mastigava um pedaço de raiz seca. Ele observava o terreno com os olhos sempre em movimento. Tem serpente nesta época. E caititu. Melhor fazer barulho. Fazer barulho atrai outras coisas. Talíria contra-argumentou. Prefiro enfrentar um animal do que pisar em uma cascavel. Ele retrucou. João se levantou. Vamos. Falar cansa e gasta água. A paisagem começou a mudar, ficando mais acidentada. O chão plano deu lugar a subidas e descidas de pedregulhos soltos. Foi em uma dessas descidas que o primeiro problema aconteceu. João pisou em uma pedra que parecia firme. Ela se soltou. Ele escorregou, os braços girando no ar. O saco de lona escapou de seus ombros e rolou ladeira abaixo. Carcará, que estava à sua frente, reagiu rápido. Ele não pegou João, mas pulou no caminho do saco, parando-o com o pé antes que caísse em um buraco mais fundo. Ficou ali, olhando para João, que conseguira se segurar em uma raiz. Talíria desceu com cuidado até eles. Está bem? João assentiu, respirando fundo. Tudo bem, obrigado, ele disse, olhando para Carcará. O homem apenas pegou o saco e o jogou para João. Cuide da sua carga. A minha é levar vocês até o fim. Eles continuaram. O incidente quebrou um pouco o gelo. A próxima vez que pararam para beber água, Carcará apontou para uma planta rasteira. Aqui, beba o orvalho que ficou nas folhas. Pouco, mas ajuda. Talíria olhou surpresa. Você conhece os sinais da caatinga? Tenho vivido nela mais do que em casa, ele respondeu. E pela primeira vez sua voz não soou áspera, apenas cansada. À tarde, o calor ficou insuportável. Eles encontraram sombra sob uma grande pedra e descansaram em silêncio. João dividiu um pedaço de rapadura. Carcará aceitou com um aceno. Talíria recusou, mas bebeu um pouco mais de água. Amanhã chegamos ao leito do rio, ela anunciou. Se houver água, a gente enche os cantis. Se não, a gente segue com o que tem. E se não houver? Perguntou João. Aí confiamos que eu conheço um poço de pedra mais adiante. Ela fechou os olhos. Precisamos andar enquanto o sol está mais baixo. Quando se levantaram para seguir, a formação era um pouco diferente. Não mais um triângulo distante, mas uma linha. Talíria na frente, João no meio, Carcará atrás. Ninguém falou sobre a mudança. Era apenas a forma mais prática de andar na trilha estreita que se formava. A jornada tinha começado para valer, a confiança ainda não existia, mas uma dependência básica, frágil e necessária, tinha fincado suas raízes no solo árido da Caatinga. O segundo dia foi mais duro que o primeiro. O sol parecia grudado no céu. A água nos cantis estava baixa. Eles caminhavam em silêncio, guardando forças. Foi Talíria quem quebrou o silêncio, parando de repente. Ela se agachou perto de uma planta baixa, de folhas cinzentas e pequenas flores brancas. Aqui, ela falou, colhendo algumas folhas. É sempre viva, esmaga e põe na pele. Alivia o ardor do sol.
João observou enquanto ela esfregava as folhas machucadas nos próprios braços, onde a pele estava vermelha. Ela ofereceu um pouco a ele. Ele aceitou, sentindo um alívio fresco e surpreendente. Você conhece todas elas? Perguntou João, aplicando a pasta. Muitas. Minha avó ensinou. Cada planta tem uma voz, um uso. Ela olhou para a Carcará, que observava de longe. Sua gente conhecia a catingueira para a febre. Carcará não respondeu de imediato. Depois, com relutância, ele assentiu. Minha mãe usava, antes de tudo secar. Eles seguiram e a paisagem começou a mudar de novo. A vegetação ficou mais esparsa, mais morta. As poucas árvores tinham um aspecto retorcido e seco, como se tivessem sofrido muito. Não era apenas a seca comum. Talíria parou. Seu rosto ficou sério. Ela tocou o tronco de uma pequena árvore. A casca desmanchou sob seus dedos, virando um pó cinza. O murchidão, sussurrou Carcará. Ele veio até a árvore tocando o pó. Seus olhos claros ficaram vazios, olhando para algo muito distante. É assim que começa. Primeiro nas plantas mais velhas, depois nas novas, depois nos poços, na terra, nas pessoas. Como era? A pergunta de João saiu baixa. Carcará olhou para suas mãos. Meu pai era vaqueiro como você. Um dia, ele trouxe um bezerro fraco para casa. O animal tinha um cheiro de terra podre. Uma semana depois, meu pai tossia um pó escuro. Minha irmãzinha, Luísa, começou a reclamar de sede. Nada matava a sede dela. Ele fechou os olhos por um segundo. O velho da região, o que sabia das histórias antigas, veio. Ele falou da Pedra dos Pancararu. Disse que meu bisavô trabalhou para um homem que comprou terras roubadas dos antigos. Disse que a raiva da terra tinha um alvo, mas acabou pegando todos em volta. Talíria respirou fundo. As terras roubadas são as que fazem fronteira com as serras sagradas. Uma compreensão lenta e dolorosa começou a se formar na mente de João. Um frio tomou seu corpo, apesar do calor. João, Talíria perguntou, notando sua expressão. Meu pai. A voz de João saiu rouca. Ele se sentou em uma pedra, de repente sem forças. Meu pai. Ele não era mau. Era só fraco para o jogo. Há muitos anos ele vendeu um pedaço grande da Sol Nascente para um negociante de fora, para pagar dívidas. Ele olhou para Talíria. Esse pedaço fazia divisa com as terras da sua tribo? Talíria acenou sim, devagar. O cânion sagrado fica logo depois dessas divisas. À venda, ela rasgou um pedaço do território antigo, quebrou um equilíbrio. O negociante, Carcará, falou, juntando as peças. Deve ter sido o mesmo homem para quem meu bisavô trabalhou. O homem que tentou plantar onde não se deve, que provocou a terra. João escondeu o rosto nas mãos. A culpa que ele sempre carregou, a culpa pelos erros do pai, ganhava um peso novo e terrível. Não era só sobre honra ou dinheiro perdido. Era sobre isso. Sobre uma corrente de eventos que levou uma menina a morrer de sede e uma mulher a carregar uma maldição no ventre. Eu não sabia, ele sussurrou mais para si mesmo. Ninguém sabia, disse Talíria, e sua voz não tinha acusação, apenas tristeza. Os homens que fazem essas coisas raramente sabem o que quebram. Meu povo sabia, mas ninguém ouviu. Carcará olhou para João. O ódio frio que estava lá antes tinha diminuído, substituído por algo parecido com um reconhecimento amargo. Então nós três estamos aqui por causa de erros de homens que já morreram. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo. O vento quente soprava o pó da árvore morta ao redor deles. A confiança entre eles era fina como uma teia de aranha. Mas agora, ela era baseada em uma verdade compartilhada. Todos eram de alguma forma vítimas e herdeiros da mesma história quebrada. Talíria se levantou. A água do rio deve estar perto. Vamos, o passado já fez o que fez. Agora a gente tenta consertar. João se levantou também, sentindo os anos e o peso de uma culpa que não era dele, mas que ele carregaria mesmo assim. Carcará pegou seu cantil, balançou-o para sentir o pouco que restava, e começou a andar. Eles não eram amigos, mas naquele momento, sob o sol implacável e cercados pelos sinais do mal que os unia, eles eram menos estranhos. O caminho à frente parecia um pouco menos solitário para cada um deles. O leito do rio era apenas uma cicatriz larga e seca na terra, cheia de pedras brancas ao sol. Nenhum sinal de água. Estava certo, disse Talíria, a voz um pouco mais fraca. O poço de pedra então. Ela os guiou para longe do leito seco, subindo uma pequena elevação. Lá,
Quase escondido por um emaranhado de cipós secos, havia uma abertura escura entre duas rochas grandes. Carcará se aproximou primeiro, cheirando o ar. Não tem cheiro de bicho, mas é fundo. João pegou uma pedra pequena e jogou dentro. O som do impacto levou um bom tempo para vir. Tem água lá embaixo. O som é molhado. Preciso descer, disse Talíria, mas ela vacilou em seus pés. Sua mão foi instintivamente para o estômago. João a segurou pelo braço. Você não está bem. Eu vou. Acorda. Ela começou. Não temos corda, lembrou Carcará. Ele examinou as bordas da pedra. Tem degraus naturais. Não são bons, mas dão para descer. Eu vou. Sou mais leve e tenho prática. Ele não pediu permissão. Tirou seu cantil vazio e amarrou-o à cintura. Enfiou os pés nas primeiras fendas e começou a descer, sumindo na escuridão. João e Talíria ficaram à beira, esperando. O silêncio era total. Depois de alguns minutos, um som de metal raspando contra a pedra, e então um baque surdo. Estou bem. A voz de Carcará ecoou de baixo, abafada. Um momento depois, o som de água sendo coletada. A água é boa, fresca. João soltou um suspiro de alívio. Talíria se sentou, o rosto pálido. Carcará voltou a subir, mais lento, com o cantil cheio e pingando. Ele saiu da abertura, ofegante, e entregou o cantil primeiro para Talíria. Beba, devagar. Ela bebeu, e um pouco de cor voltou ao seu rosto. Eles encheram todos os cantis e beberam até se saciarem. Obrigada, Talíria disse, olhando para Carcará. Ele apenas acenou com a cabeça, evitando seu olhar. Agora, com água, o caminho continuou. Mas o terreno mudou drasticamente. Eles estavam nos pés das serras do Arapuá. O chão plano acabou, substituído por subidas íngremes de pedra solta e passagens estreitas entre penhascos. O calor era menos intenso aqui, mas o esforço era maior. Cada passo exigia cuidado. Talíria ia na frente, mas sua respiração era ofegante e ela parava com mais frequência, sempre pressionando o lado do corpo. A maldição. Ela dói mais perto do lugar sagrado? Perguntou João em uma de suas paradas. Talíria assentiu, suando frio. Ela sabe para onde estamos indo. Ela luta para não sair. É como uma criança com medo de ir para o escuro. Não é uma criança, é um veneno. Carcará corrigiu, mas sua voz não tinha a frieza de antes. A subida seguinte era a pior até então. Uma parede de pedra quase vertical, com poucas saliências para os pés e as mãos. Talíria mostrou o caminho, uma fenda estreita que subia em diagonal. Eu vou primeiro, disse Carcará. Testa os pontos de apoio. Ele subiu com uma agilidade que impressionou João. Em poucos minutos, estava no topo. Vem, o pé direito na pedra que parece uma orelha. A mão esquerda no buraco acima. Talíria começou a subir. Ela era ágil, mas a dor a atrapalhava. Na metade do caminho, o pé dela escorregou na pedra orelha. Ela ficou pendurada só pelas mãos, um grito sufocado saindo de seus lábios. João, que estava começando a subir, parou. Segura! Carcará já estava deitado de bruços no topo, estendendo o braço. Solta uma mão! Me dá a mão! Talíria, com um esforço tremendo, soltou a mão esquerda e esticou para cima. Os dedos dele se encontraram. Carcará puxou com força, ajudando-a a encontrar apoio com os pés novamente. Em segundos ela estava em cima, caída no chão, ofegante. João subiu o resto do caminho mais rápido. Quando chegou ao topo, viu Carcará oferecendo água a Talíria. O gesto era brusco, mas não hostil. Está bem? João perguntou, ajoelhando-se ao lado dela. Está, ela disse, sentando-se. Olhou para Carcará. Obrigada. Ele não respondeu. Ficou de pé e olhou para a paisagem à frente. É ali, à frente deles, após um planalto de pedra, abria-se um enorme vale em forma de ferradura. No fundo do vale, uma faixa verde de vegetação contrastava com o marrom da caatinga. As paredes do cânion eram altíssimas e vermelhas. Talíria segurou a respiração. Um misto de alívio e terror passou por seu rosto. Sim, é ali, o cânion da voz. O destino estava à vista, mas o caminho até ele ainda era um risco. E o cansaço, a dor e o peso de tudo que tinha sido revelado agora se misturavam ao ar rarefeito das alturas. Eles estavam quase lá. Restava saber se teriam forças para o que encontrariam. A descida para o cânion foi lenta e cheia de cuidado. Talíria estava cada vez mais fraca, e cada passo parecia custar-lhe um esforço enorme. Eles usaram os últimos raios de sol do dia para chegar ao fundo do vale,
Quando finalmente pisaram no chão macio e úmido do cânion, foi como entrar em outro mundo. O ar era fresco e carregado com o cheiro de terra molhada e folhas verdes. Uma pequena lagoa de água cristalina refletia o céu que escurecia acima das paredes altas de pedra. Havia plantas por todo lado, vida onde fora só secura. No centro da clareira, uma grande pedra lisa e plana, escura como a noite, repousava como uma mesa natural. É ali, falou Talíria, sua voz cheia de uma emoção que João nunca ouvira antes, uma mistura de reverência e medo. Eles montaram um acampamento simples perto da água. Carcará foi buscar lenha seca, mas só achou pequenos gravetos. O fogo que fizeram foi fraco, mas suficiente para aquecer um pouco de água para Talíria beber. Ninguém falava muito. O lugar impunha silêncio. Só se ouvia o vento sibilando no topo do cânion e o som da água correndo suavemente. Foi João quem quebrou o silêncio, enquanto observava Talíria sentada, olhando para a pedra altar. Amanhã é o dia. O que a gente precisa fazer? Ela demorou a responder. O ritual é antigo. Precisa do amuleto. Precisa da água daqui. Precisa de um canto específico que minha avó me ensinou. Ela fez uma pausa muito longa. E precisa de um sacrifício. A palavra caiu no ar como uma pedra na água calma. Sacrifício? Perguntou Carcará, seus olhos claros fixos nela no escuro. De que tipo? Talíria respirou fundo, como se preparando para carregar um peso. A maldição não some só porque a gente pede. Ela precisa ir para algum lugar. Precisa de uma âncora, o ritual. Ele transfere a maldição da pedra do meu corpo e a prende aqui, no cânion. Mas para isso precisa de uma ligação. Uma pessoa. João sentiu um nó se formar no estômago. Uma pessoa? O que isso quer dizer? Quer dizer que alguém tem que ficar, alguém tem que se oferecer para ser a âncora, para ficar ligado ao espírito da terra, para acalmá-lo, para segurar a maldição aqui, longe de todo mundo. Ela olhou para os dois homens, um de cada vez. É uma troca, uma vida ligada a este lugar, para que a maldição não vague mais, para que meu povo e o povo de Carcará possam viver em paz. O fogo crepitou, a revelação era enorme, terrível. Ficar como? A voz de Carcará saiu rouca. Amarrado, preso? Não concordas, disse Talíria, com promessa, com vontade. A pessoa fica aqui, não pode sair do cânion. Se sair, o equilíbrio se quebra e a maldição volta. Pior, é uma escolha para sempre. João olhou ao redor. O lugar era bonito, sim. Era vivo, mas era uma prisão. A mais bonita e mais terrível prisão do mundo. E se ninguém se oferecer? Perguntou João. Então o ritual falha. A maldição pode voltar para mim na hora e me matar. Ou pode escapar de vez para o mundo, para as terras ao redor, para a sua fazenda, João, para o resto do povo de Carcará. Ela encolheu os ombros, uma expressão de tristeza infinita em seu rosto. Por isso é uma escolha. Não se força ninguém. Você já sabia disso, disse Carcará, não como uma pergunta, mas como uma constatação, desde o começo. Sim, ela admitiu baixinho. Mas eu não podia dizer, porque se dissesse, talvez você não viesse. E eu precisava vir, e eu precisava de testemunhas, de pessoas que entendessem o preço. E você, João falou, o coração apertado. Você se ofereceu para ser essa âncora, não foi? Esse era o seu plano desde que a gente saiu da fazenda. Talíria acenou sim, devagar. Eu carrego a maldição há anos. Eu sou a guardiã. É minha responsabilidade acabar com isso de uma forma ou de outra. Ficar aqui não é tão diferente do que já é a minha vida. O silêncio que se seguiu foi esmagador. O peso da decisão pairava sobre os três. Não era mais uma jornada para um lugar, era uma jornada para um fim. Carcará se levantou e andou até a beira da lagoa. Ele olhou para a água escura, refletindo as estrelas que começavam a aparecer. João ficou sentado, olhando para as chamas fracas. Ele pensou na sol nascente, em Rafael e Caio. Pensou na esposa que perdeu. Pensou em Talíria, amarrada ao mandacaru. Pensou em uma menininha chamada Luísa, morrendo de sede. Nenhuma escolha parecia certa, mas uma escolha teria que ser feita. A noite no cânion sagrado era profunda e silenciosa, mas dentro de cada um deles, uma tempestade de pensamentos rugia sem parar. O amanhecer traria o ritual, e o ritual traria o fim de uma das 3 vidas que ali estavam. O sol do meio-dia entrou no cânion como um facho de luz dourada, atingindo exatamente o centro da pedra lisa e escura. Parecia planejado. Talíria estava de pé ao lado da pedra altar. Ela tinha lavado o rosto e as mãos na lagoa e arrumado o cabelo. Parecia séria e calma,
mas suas mãos tremiam levemente. João e Carcará estavam parados um pouco atrás. Nenhum deles tinha dormido direito. A decisão do sacrifício pendia no ar como uma lâmina. Está na hora, disse Talíria. Sua voz ecoou suavemente nas paredes do cânion. João, preciso que você me ajude a subir na pedra. Carcará, preciso que você pegue água da lagoa na cuia de madeira que deixei ali. Eles obedeceram em silêncio. João deu as mãos a Talíria, ajudando-a a subir na superfície lisa e fria da grande pedra. Carcará trouxe a água. Talíria se ajoelhou no centro da pedra, onde a luz do sol batia mais forte. Ela fechou os olhos e começou a cantar. Não era uma música que João conhecia. As palavras eram em uma língua estranha, gutural e suave ao mesmo tempo. A melodia era triste e bonita. Ela cantou por alguns minutos e o canto parecia se misturar com o som do vento e da água. Depois, ela abriu os olhos e olhou para os dois homens. Agora, a parte difícil. O amuleto precisa sair. A erva que preparei ontem à noite, ela vai ajudar. Ela pegou um punhado de folhas verdes escuras que havia colocado ao seu lado e começou a mastigá-las, fazendo uma pasta. Isso vai fazer meu corpo relaxar, vai evitar rasgos, mas vai doer muito. O que a gente faz? Perguntou João. Você, João, segura meus ombros, me mantém firme. Carcará, você precisa pegar o amuleto. Suas mãos são mais firmes, mais frias. Carcará pareceu surpreso, mas acenou com a cabeça. Subiu na pedra e ajoelhou-se diante dela. Talíria colocou a pasta mastigada em sua própria boca e engoliu. Ela fez uma careta de nojo. Depois de 1 minuto, sua respiração ficou mais lenta. Seus músculos pareceram afrouxar um pouco. Está dentro, no estômago, você vai precisar. Ela começou, mas uma onda de dor a fez se curvar. Ela engoliu o grito. Você vai precisar colocar a mão, apertar, até sentir a pedra, até ela subir. João colocou as mãos firmes em seus ombros. Eu estou aqui. Carcará olhou para suas próprias mãos, depois para o rosto contraído de Talíria. Ele respirou fundo. Perdoe-me. Ele colocou a mão direita com os dedos juntos contra o estômago dela. Sentiu os músculos tensos mesmo com a erva. Começou a pressionar com uma força controlada e constante. Talíria gemeu, baixo. Seu corpo se contraiu, mas João a segurou. Carcará fechou os olhos, concentrado. Sua mão trabalhava com uma precisão cirúrgica. Ele apertou em um ponto específico e então mudou o ângulo. Foi repulsivo e íntimo ao mesmo tempo. De repente, seus dedos encontraram algo duro e pequeno, do tamanho de uma noz. Achei. Tira, ela sussurrou, com lágrimas escorrendo de seus olhos fechados. Carcará fez um último movimento rápido. Sua mão saiu e nela estava um pequeno objeto coberto por um líquido amarelo e espesso. Ele o lavou rapidamente na cuia de água que estava ao lado. Era uma pedra negra, lisa e brilhante, com marcas antigas esculpidas na superfície. Parecia beber a luz do sol. Talíria deu um suspiro longo e trêmulo. Ela não morreu, mas algo mudou nela. Seu rosto ficou mais pálido. Uma fadiga profunda tomou conta de seus olhos. Ela olhou para o amuleto na mão de Carcará como se visse um pedaço de si mesma fora do corpo. Agora a maldição está solta, dentro de mim, mas não presa. Ela vai sair. Precisa de um lugar para ir. Ela olhou para os dois. Eu me ofereço. Me amarraram uma vez para me salvar. Eu fico aqui para salvar todos. Ela começou a descer da pedra, mas suas pernas fraquejaram. João a segurou. Foi então que Carcará falou. Sua voz era clara e firme, cortando o ar tenso. Não. Os dois olharam para ele. Ele estava de pé, segurando a pedra negra, observando-a. Minha vida inteira. Ele começou, sem tirar os olhos da pedra. Minha vida inteira eu corri atrás desta coisa, para curar meu povo, para vingar minha irmã, para acabar com a dor. Ele finalmente levantou os olhos, primeiro para Talíria, depois para o cânion ao redor. Eu fiz coisas ruins. Eu me tornei uma sombra. Caçar, perseguir, isso era tudo o que eu sabia fazer. Ele deu um passo em direção à pedra altar. Você disse que a pessoa que fica precisa acalmar o espírito. Precisa entender a dor da terra. Ele colocou a pedra de volta no centro da pedra lisa. Quem entende mais de dor do que eu? Quem tem mais para acertar? Carcará. Talíria tentou falar, mas ele interrompeu. Não, eu não sou herói. Não estou fazendo isso por ser bom. Estou fazendo porque é o único fim que faz sentido para a minha história. Ele olhou diretamente para Talíria. Você tem uma tribo para cuidar, uma vida para viver agora, sem este peso. Eu não tenho nada. Só o saco de ossos do meu povo para enterrar. Ele virou-se para João.
E você? Você tem uma fazenda, homens que dependem de você. Volte para eles. João não encontrou palavras. Viu a determinação absoluta naquele rosto marcado. Não era mais o olhar de um caçador feroz. Era o olhar de um homem que finalmente encontrou seu lugar. Carcará se virou e sentou-se no centro da pedra altar, cruzando as pernas. A luz do sol o banhava completamente. Faça o ritual, Talíria. Use a pedra. Prenda a maldição aqui e me prenda com ela. Ele fechou os olhos. É um bom fim, melhor do que eu merecia. A oferta estava feita. O sacrifício escolhido. O cânion silencioso parecia esperar. O próximo passo pertencia a Talíria. O ritual precisava ser completado. Talíria ficou parada, olhando para Carcará sentado na pedra. A luz do sol fazia as cicatrizes em seu rosto parecerem menos duras. João segurava seu braço, mas ela se soltou com um gesto suave. Ela subiu de volta na pedra, ajoelhou-se frente a ele e pegou o amuleto de pedra negra. Suas mãos não tremiam mais. Você tem certeza? Sua voz era um sussurro. Carcará abriu os olhos. Os olhos cinza estavam calmos. Nunca tive tanta certeza de nada. Faça. Talíria acenou com a cabeça. Ela colocou o amuleto no colo dele. Depois pegou a cuia com a água da lagoa e começou a cantar de novo. Dessa vez a canção era diferente, mais forte, mais como uma ordem suave. Ela molhou os dedos na água e fez um sinal na testa de Carcará, outro no coração. Por último, ela apertou a mão dele sobre a pedra negra. A terra aceita sua promessa. Ela disse em português para que todos entendessem. A maldição deixa meu corpo, vai para a pedra, e a pedra com você fica aqui. O espírito da terra terá companhia, terá alguém para ouvir sua raiva e sua dor, e você terá paz. Ela colocou as duas mãos sobre as mãos dele que seguravam a pedra, fechou os olhos e cantou uma última frase. Uma mudança aconteceu no ar. Não foi um vento forte, não foi uma luz, foi um silêncio mais profundo, um alívio. João viu a expressão no rosto de Talíria mudar. A dor constante que tensionava seus olhos e sua boca simplesmente se foi. Ela abriu os olhos e respirou fundo como se fosse a primeira vez. Uma lágrima limpou um sulco de poeira em seu rosto, mas era uma lágrima de alívio. Ela olhou para Carcará. Ele ainda estava sentado, imóvel, mas seu rosto também estava diferente. A linha dura de seus lábios suavizou. A tensão nos ombros desapareceu. Ele olhou para as paredes do cânion, para a água, para o céu. Um pequeno suspiro saiu dele. Está feito, disse Talíria, sua voz cheia de uma emoção contida. Carcará finalmente moveu a cabeça, olhando para ela. Sinto o peso, mas é diferente, é quieto. Ele olhou para João. É como se a dor tivesse um propósito agora. João subiu na pedra, não sabia o que dizer. Estendeu a mão. Carcará olhou para ela por um momento, então apertou com força. O aperto de mão foi longo e silencioso. Tudo o que precisava ser dito estava ali. Você vai ficar bem aqui? Perguntou João. Carcará soltou sua mão e acenou sim. Tem água, tem sombra, tem silêncio. É mais do que eu tive em muitos anos. Ele olhou para Talíria, o murchidão. Ele deve parar. A maldição não está mais solta, está contida. A terra vai se acalmar. Seu povo vai se recuperar. Lentamente, mas vai. Carcará fechou os olhos e assentiu. Um único aceno. Era o suficiente. João e Talíria desceram da pedra. Eles recolheram seus poucos pertences em silêncio. Antes de sair da clareira, Talíria virou-se uma última vez. Carcará estava de costas para eles, olhando para a lagoa. A luz do sol da tarde o envolvia. Ele não era mais uma sombra, era parte da paisagem. Eles saíram do cânion pela mesma passagem estreita. A subida foi mais fácil para Talíria. Ela respirava sem dor, caminhava com uma leveza nova. A viagem de volta levou menos tempo. O caminho parecia mais curto, o sol menos quente. Eles falaram pouco. O que tinha acontecido era grande demais para palavras. No quarto dia de caminhada, a cerca da fazenda Sol Nascente apareceu no horizonte. Rafael e Caio os viram chegar de longe. Correram para o portão. "Patrão!" gritou Rafael, seu rosto uma mistura de alívio e preocupação. "Você está inteiro." "E a moça?" "Estamos bem, Rafael. Todos bem", disse João. E pela primeira vez em semanas, ele sentiu que era verdade. Dentro da casa, sentados à mesa da cozinha, com café fresco, eles contaram a história. Tudo. Da descoberta no Mandacaru ao sacrifício de Carcará. Rafael e Caio ouviram em silêncio absoluto, os olhos arregalados. "Então ele ficou lá para sempre?" perguntou Caio no final. "Para sempre", confirmou Talíria. A vida na Sol Nascente continuou. As estações passaram. Talíria não foi embora. Ela ficou.
Ajudava nos cuidados com as plantas, conhecia os remédios da terra, ensinava coisas a Caio. Às vezes ela subia no ponto mais alto da fazenda e olhava na direção das serras do Arapuá, em silêncio. João notava que a terra ao redor parecia um pouco mais verde. A água do pequeno riacho parecia um pouco mais farta. Talvez fosse imaginação. Talvez não. Uma tarde ele encontrou Talíria no alpendre consertando uma rede. "Você não precisa ficar", ele disse calmamente. "Sua tribo te espera." Ela olhou para ele com a mesma serenidade que vira no rosto de Carcará naquele último dia. "Minha tribo está bem. Eles sabem que a maldição acabou. Agora eu escolho onde ficar. Aqui tem paz. Aqui tem pessoas boas." João não insistiu. Sentou-se ao lado dela, olhando o gado pastando no campo. O vento quente do sertão soprava, mas não trazia mais o cheiro de pó e desespero. Trazia o cheiro da terra, puro e simples. Ele pensou no homem no cânion, amarrado não por cordas, mas por uma promessa. Uma escolha. Talvez fosse a única amarração que realmente libertava. A caatinga guardava seu segredo. E a fazenda Sol Nascente, sob o sol que nascia e se punha todo dia, seguia em frente, em paz.